Boa noite. Boa noite. Em 24 horas, o estado de São Paulo registra mais 3 casos de feminicídio. No norte do Brasil, fiéis fazem homenagens à padroeira do Pará, no Círio das Águas. O presidente americano Donald Trump ameaça punir severamente a Arábia Saudita pelo caso do jornalista que sumiu num consulado na Turquia. Milhares de pessoas protestam na Alemanha contra a intolerância. Nos Estados Unidos, volta a subir o número de mortes provocadas pelo furacão Michael. No Jornal Nacional. A edição deste sábado do Jornal Nacional começa com iniciativas que têm movimentado a economia em comunidades pobres do Brasil. São projetos que ajudam os moradores e aquecem o comércio. A reportagem é de José Raimundo. A mesa da associação comunitária é como se fosse um posto de trabalho de um gerente de banco tradicional. O empréstimo de vocês já foi aprovado. A senhora vai precisar de quanto? 100 moja. 100 moja. E a senhora, Ana Maria? 150 moja. 150. O moja é a moeda que circula no bairro do Uruguai, um dos mais pobres de Salvador. Ela é aceita por cerca de 40 comerciantes da área. O moja é sempre bem-vindo. Qualquer pessoa que chegar aqui com ele, a gente recebe. Muitas vezes, o empréstimo é para comprar comida no mercadinho. Quando chega na metade do mês, acabou o dinheiro. Quem socorre é o Banco Social. Este pesquisador da Universidade Federal da Bahia diz que os bancos comunitários acabam estimulando pessoas de baixo poder aquisitivo, que não têm nem conta nos bancos convencionais, a consumirem em suas próprias comunidades. O papel do banco comunitário é conseguir desenvolver uma economia diferente. A gente chama de uma socioeconomia solidária, ou seja, uma economia mais acessível às pessoas que estão excluídas desse sistema, né? E a economia solidária tem muitos nomes. O moja, sururus, manguezal, trilha. Isso para citar alguns da Bahia. O Banco Central não faz restrições à circulação dessas moedas nas comunidades de baixa renda. Deixa a critério das associações de moradores a organização. O dinheiro que garante as transações vem de doações, eventos, diversas estratégias. Todo o volume emprestado na chamada moeda social tem um valor correspondente em reais, guardado no banco comunitário. O número de série também em cada moeda, mas sobretudo, digamos que o principal instrumento de segurança é que ela tem uma circulação bem reduzida. No Brasil existem 113 bancos comunitários espalhados por todas as regiões. O Nordeste concentra quase a metade, 52 bancos, e cada um com sua moeda diferente. Esta aqui é a concha, dinheiro que circula nessa comunidade de pescadores da Baía de Todos os Santos. A vila de Matarandiba, com 800 habitantes, tem 200 cadastrados no banco. Também criado pela Associação de Moradores, o Banco Ilhamar tem facilitado a vida de marisqueiras e pescadores. Toda vez que minha rede estraga, eu vou lá no banco comunitário e pego o empréstimo. Para consertar? Para consertar minha rede. Pega quanto? De 300 a 350, 400. E paga com quanto tempo? 3, 4 vezes. Quase todo o comércio aceita conchas como pagamento. E você faz o que com esse dinheiro? Aqui a gente vai num banco comunitário e troca por real. É? É bom para o comerciante? É, que movimenta o comércio, né? Por aqui, uma lixeira foi arrancada. Isso foi o que sobrou da pilha de tijolos, que era bem maior. Aqui nós encontramos também pedaços do carro utilizado. Eu levei o maior susto. Entendeu? Susto. Claro, muito susto. Empurrei até meu vizinho para dentro aí para nós entrar, para sair, senão o carro levava nós, né? Os ladrões roubaram R$100, um relógio, um celular e peças de roupa. A placa do carro é da cidade de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, a mais de 400 quilômetros de Cambé. A polícia disse que não há alerta de roubo do carro e que intimou o dono para prestar depoimento. Por enquanto, nenhum ladrão foi preso. Milhares de fãs da literatura e autores de várias partes do mundo estão reunidos até amanhã na Festa Literária Internacional de Cachoeira, na Bahia. Quem conta é o repórter Mauro Anchieta. Cachoeira é uma joia da arquitetura colonial no recôncavo baiano. Mas durante 4 dias no mês de outubro, igrejas e casarões seculares dividem a atenção dos turistas com os livros. A poesia vai para as ruas. O dinheiro havia sido morto no combate contra o amor. Onde sempre esteve a literatura de cordel. Quem não já ouviu falar
desse tal de lobisomem. Cordel é literatura genuína, é literatura forte. Ela, além de divertir, ela educa. Em cada canto do centro histórico, uma atração cultural. Desde sexta-feira que eu estou aqui, só vivo cultura. A 8ª edição da Flica, Festa Literária Internacional de Cachoeira, deve atrair até amanhã 35 mil pessoas. Quem passa por esse estande dificilmente não para. O livro aqui sai de graça. Só o que se pede é que o leitor doe para outra pessoa quando acabar de ler. Para incentivar a juventude, né? Porque leitura é conhecimento e conhecimento você só adquire através dos livros. Aqui na Igreja e Convento do Carmo, do século XVIII, história e literatura se encontram. É onde são realizados os eventos mais concorridos da festa. Ninguém paga nada, mas para garantir lugar, tem que chegar cedo e entrar na fila. O espaço mais disputado é o dos debates com escritores brasileiros e estrangeiros. Este ano, a estrela da Flica é o português Walter Hugo Mãe, um dos mais aclamados autores da nossa língua atualmente. A mim interessa-me uma literatura operante, que esteja preocupada e que de alguma forma seja um compromisso comigo mesmo e um compromisso de mim com o mundo. E eu só concebo a voz pública de um escritor se ela for útil. A cada ano, a Flica homenageia um escritor que ainda esteja em atividade. Este ano foi uma mulher, a mineira Conceição Evaristo, de 72 anos. De família pobre, ela trabalhou como empregada doméstica antes de se formar em letras. Hoje é doutora em literatura e tem várias obras publicadas no exterior. Tudo que eu escrevo, tanto do ponto literário como também ensaios, é sempre atravessado pela minha experiência, né? A arte tem esse poder de nos recolocar no lugar da esperança. E você vai ver a seguir mais 3 casos de feminicídio em São Paulo. E a homenagem à padroeira do Pará. Neste sábado, milhares de fiéis acompanharam as homenagens a Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. Madrugada de cantos e orações em homenagem à padroeira dos paraenses. Depois da vigília na Igreja Matriz de Ananindeua, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré seguiu em procissão por 25 quilômetros. A Grande Belém amanheceu com avenidas lotadas, à espera da passagem da Santa. Às margens da Baía do Guajará, uma multidão de fiéis também aguardava pela romaria. Todos os anos a gente tem o prazer e o privilégio de estar aqui nesse mesmo local, perto, para esperar a passagem de Nossa Mãezinha, né? A Santa foi conduzida até o navio da Marinha para mais uma procissão. A Romaria Fluvial reuniu mais de 400 embarcações. Também chamada de Círio das Águas, a procissão celebra a riqueza da floresta amazônica e a devoção dos povos ribeirinhos. Esse rio são as nossas ruas. O nosso romeiro vem de muito longe, de canoa, de piroga, de popopó, que são os nossos barcos mais simples, para chegar ao Círio, porque tem uma frequência de amor tão positiva e tão grandiosa. Todos estão no Círio. Em 2 horas de procissão, a Santa recebeu várias homenagens, até a chegada ao centro histórico da capital paraense. Todos os olhares, as atenções, os corações dos fiéis estão voltados apenas para uma direção. O navio da Marinha acaba de atracar aqui no Porto de Belém, trazendo a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A fé que nós temos nela é uma fé que não tem tamanho. Esse é o momento mais feliz da minha vida e da minha família e de todos os paraenses. A Carol veio agradecer pela realização de um sonho e a graça alcançada foi maior do que ela esperava. Eu sou mãe de gêmeos e estou grávida novamente e tinha um problema de fertilidade que ela curou. A procissão voltou para as ruas. Na moto Romaria, 15 mil motociclistas acompanharam a imagem de Nossa Senhora. Consegui realizar meu sonho e fiz com a minha própria mão isso aqui. Todo ano nós estamos honrando com nosso agradecimento a Nossa Senhora de Nazaré. Enquanto isso, na Basílica Santuário de Nazaré, momento de emoção para os fiéis. Foi quando a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré desceu do altar. Segundo a tradição, ela foi encontrada por um pescador há mais de 300 anos. Não tem como a gente dizer o quanto ela mexe com a gente, entendeu? É uma fé muito grande que a gente não tem nem como explicar, né? Agora à noite, cerca de 1 milhão de devotos participam da última procissão deste sábado, ao longo de 4 quilômetros de avenidas do centro de Belém. Um
trem de carga descarrilou em Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul, na divisa com São Paulo. 24 vagões carregados com mais de 2.000 toneladas de milho tombaram depois de sair dos trilhos. A carga ia para o Porto de Santos. Os 2 maquinistas do trem tiveram ferimentos leves. A concessionária que administra a ferrovia está apurando as causas do acidente. A tentativa de assalto a uma lotérica em Manaus provocou uma cena dramática. A ação dos bandidos foi no começo da tarde, numa das principais avenidas da zona leste de Manaus. A operadora de caixa, que era feita refém, conseguiu sair e disse que 25 pessoas ainda estavam na mira de 4 homens armados. Eles não estão brincando, não. A polícia cercou a área. A todo momento, os bandidos atiravam para fora da loteria. Depois de mais de 2 horas de negociação, os assaltantes decidiram deixar a loteria usando o grupo de reféns como um escudo. O grupo se afastou e os assaltantes deixaram os reféns e começaram a fuga. Na troca de tiros com a polícia, 4 assaltantes morreram e um 5º homem foi preso. Nenhum refém se feriu. Eles diziam para a gente não se abaixar, entendeu? Porque senão iam matar a gente fomos daqui. Eles servindo de escudo humano até lá. A gente entrou aqui na loteria depois que tudo acabou e olha só, tá tudo assim, jogado, tem restos aqui das balas que foram disparadas aqui de dentro, calibre 12, esse cartucho, os lixos aqui, os lixeiros estão todos mexidos, tem bolsas abandonadas. É claro, né, não tem ninguém, nenhum funcionário na loteria, tem perfume e inclusive, ó, a gasolina que eles estavam ameaçando de tacar fogo aqui se não fossem atendidos em suas exigências, que segundo informações era um carro e drogas. Quem se entregou está sendo apresentado na delegacia, quem reagiu enfrentou a polícia, infelizmente teve esse desfecho aí que todo mundo já sabe. Em 24 horas, o estado de São Paulo registrou mais 3 casos de feminicídio. A cena do casal feliz e apaixonado já era só fotografia. Depois de 10 meses juntos, a vida que a Sharon levava com o Alex era outra. Em agosto, eles se separaram. O pai dela ouviu eles brigando e falou que ele estava grudado no pescoço dela e expulsou ele da casa. Mas Alex voltou e a Sharon perdoou. Ela sempre viu ele como um bom rapaz, um cara que veio para salvar a vida dela, pensava em filhos, construir uma família. O destino foi outro. Com o rosto e o corpo queimados pelo namorado, ela foi deixada sozinha em casa. Na segunda-feira, a família a encontrou. Levou para o hospital, mas era tarde. Sharon morreu na noite de ontem. Quando outra história de violência também acabou nessa rua da Zona Sul de São Paulo, com 3 tiros no peito de uma mulher. Renata Solange de Souza, de 34 anos, caminhava para casa quando o ex-marido passou de carro atirando. A gente só ouviu só os tiros, não ouvimos nenhuma discussão, nada. José Manuel da Silva foi preso. Para a polícia, disse que matou porque ela usava drogas. Estavam separados, mas dividiam a mesma casa com os 3 filhos. E os filhos foram o motivo que o engenheiro deu para passar na casa da ex-mulher em Sumaré, no interior de São Paulo. Disse que queria vê-los no Dia das Crianças, mas pediu que fossem para a casa do vizinho para matar a ex-mulher. Evandro Humberto Rusa descarregou 6 tiros em Renata Basso Beisman. Guardou um para acabar com a própria vida. Há 3 anos, ganhou nome próprio o crime de matar uma mulher por ser mulher, feminicídio. E os registros só crescem. Em 2017, foram 1.133 casos, 21% a mais do que no ano anterior. Essas histórias que terminam com mulheres mortas no Instituto Médico Legal parecem seguir o mesmo roteiro, que começa com ciúme, possessividade, aí vai para o controle, agressões verbais, psicológicas e físicas, até que elas decidem que não querem mais. A juíza, que lida diariamente com esses casos, explica que é no momento em que a mulher tenta quebrar o ciclo de violência que corre mais perigo. Tem que pedir proteção, silêncio é o pior dos mundos. E se cuidar. Não dizer onde vai, com quem está, estar na companhia de outras pessoas quando essa conversa, esse contato é inevitável, ele tem que de alguma forma acontecer.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou neste sábado sobre o sumiço do jornalista saudita que escrevia para o jornal Washington Post. Pela primeira vez desde o desaparecimento do jornalista saudita, o presidente americano se posicionou. Se as investigações provarem que o líder da Arábia Saudita, o príncipe Mohammed bin Salman, for o mandante do suposto crime, o país será severamente punido. Mas Donald Trump deixou claro: prefere evitar sanções econômicas contra a Arábia Saudita. As declarações foram feitas em uma entrevista do presidente ao canal de TV americano CBS. Até o momento, eles negam veementemente. Mas podem ser eles? Sim, disse Trump. E continuou: nós vamos descobrir todos os detalhes e teremos punições severas. Jamal Khashoggi sempre foi próximo da elite e dos príncipes sauditas, apesar de ser um jornalista crítico do regime. Mas depois que Bin Salman assumiu o trono e começou a combater dissidentes sauditas, Khashoggi decidiu mudar para os Estados Unidos no ano passado. No dia 2 de outubro, ele foi visto entrando no consulado saudita em Istambul, na Turquia, mas não há registros da saída dele do local. O governo turco diz ter evidências em áudio e vídeo que Jamal Khashoggi foi morto e esquartejado dentro do próprio consulado por um grupo de sauditas que desembarcou em Istambul na mesma manhã do desaparecimento do jornalista. Hoje, o ministro turco das Relações Exteriores disse que o governo saudita não está cooperando com as investigações. 7 alpinistas morreram depois que uma tempestade atingiu o Monte Gurja, de mais de 7 milímetros de altura, no oeste do Nepal. Moradores da região encontraram os corpos nas encostas da montanha. 2 alpinistas estão desaparecidos. O grupo, formado por sul-coreanos e nepaleses, estava num acampamento que uma nevasca destruiu. O lugar fica a mais de 200 quilômetros da capital, Katmandu. O Nepal tem algumas das maiores montanhas do mundo, incluindo o Monte Everest. E subiu para 18 o número de mortes causadas pela passagem do furacão Michael no sudeste dos Estados Unidos. E, segundo as autoridades locais, esse número deve aumentar porque há pessoas desaparecidas. Em muitas áreas, ainda falta energia e os serviços de comunicação não funcionam. As equipes usam escavadeiras para abrir caminho entre os escombros. Mais de 1.700 trabalhadores, quase 300 ambulâncias e dezenas de cães farejadores participam dos esforços de resgate. Mais de 240 mil pessoas de várias partes da Alemanha participaram de um protesto na capital do país contra a xenofobia e o racismo. Grupos de direitos humanos, incluindo a Anistia Internacional, organizaram a manifestação em Berlim contra o crescimento de um partido de extrema-direita. Amanhã, os alemães vão às urnas em eleições estaduais. Os manifestantes defenderam os direitos dos refugiados, dos gays e das minorias religiosas. O protesto tinha como tema solidariedade em vez de exclusão. Em várias cidades da França, 120 mil pessoas saíram às ruas para pedir ao governo e à comunidade internacional mais ação contra as mudanças climáticas. Em Paris, 25 mil manifestantes marcharam num clima de festa, com cartazes que pediam urgência no combate ao aquecimento global. Na última segunda-feira, a ONU divulgou um relatório que trouxe um panorama sombrio caso a temperatura do planeta aumente mais que 1,5 graus Celsius. Essa é a meta acertada no Acordo do Clima de Paris. E aqui no Brasil, uma força-tarefa está nas ruas de Campo Grande para salvar árvores centenárias. Cada caixinha dessa é um sensor. As marteladas emitem ondas sonoras que penetram no tronco e nas raízes. O gráfico mostra como está a saúde das árvores. A gente verifica que já tem indícios de tecidos apodrecidos.
Envelhecer no meio dos carros, respirando poluição, estressa qualquer um, até as árvores. E esse estresse enfraquece o sistema de proteção. Elas ficam mais expostas ao ataque de fungos e pragas. 40 árvores centenárias no centro de Campo Grande passaram por tomografias. E se estão doentes, vem o tratamento com nutrientes. A espuma é o curativo. É para cobrir as cavidades e tentar conter o processo de apodrecimento da madeira e assim conseguir dar uma sobrevida maior para a planta. Cuidar das árvores é uma estratégia do município para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Campo Grande é a capital mais arborizada do Brasil, segundo o IBGE, e praticamente todo morador vive perto de alguma área verde. A gente respira melhor. A gente se sente mais livre. Silenciosamente, as árvores urbanas ajudam a melhorar a vida nas cidades. Quer ver? Aqui embaixo da sombra, a gente mostra nesse sensor térmico a laser a temperatura, 28 graus. E é só andar um pouquinho pelo canteiro aqui no centro de Campo Grande, no meio de uma avenida onde passam muitos carros, para entender por que a árvore é um ar-condicionado natural. Aqui no sol, ó, com o mesmo sensor, olhem só a temperatura. 49 graus. Para dar conforto térmico às pessoas, mais de 30 mil árvores estão sendo plantadas em áreas onde o concreto domina. Aqui será um pomar no meio da avenida e é uma estratégia também contra enchentes. 1/3 da água de chuva que cai sobre uma árvore fica retido nela, então não vai para o escoamento e acaba auxiliando e diminuindo os casos de alagamento na cidade. Áreas arborizadas têm 60% menos partículas de poluição no ar e convidam a atividades ao ar livre. Marina e Ana Paula deixaram o carro na garagem, pedalam quase 30 quilômetros por dia para ir trabalhar. Era fumante há 18 anos. Agora já emagreci uns 3 quilos, parei de fumar. A vida melhorou? Bastante. E uma correção, agora há pouco nós falamos que uma tempestade provocou a morte de 7 alpinistas. Essa tempestade atingiu o Monte Gurja, que tem mais de 7.000 metros e não 7 milímetros, como a gente disse. Alexandre, vamos falar de previsão do tempo, então? Vamos falar sobre alturas, saber como é que estão as nuvens lá em cima, o que elas preparam para o domingo com a Eliana Marques. Boa noite, Eliana. E aí, mais chuva por aí? Boa noite, Alexandre, Juliana, e boa noite a todos. Mais chuva sim, e chuva em locais onde já tem chovido muito. Olha, Vacaria, no Rio Grande do Sul, Rio Negrinho, em Santa Catarina, Foz do Iguaçu, no Paraná. Hoje ainda é dia 13 e essas cidades aqui já superaram a média de chuva do mês. Nesse momento, tem muita nuvem carregada em parte do sul do país, também passando por Mato Grosso do Sul, pontos de São Paulo, do Rio de Janeiro, do sul de Minas Gerais, e agora à noite ainda pode chover forte nessas áreas aí. O domingo vai ser nublado, sem sol, em Floripa, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia em Floripa e em Curitiba. Aqui em São Paulo, chuva de manhã, depois fica garoando, e no Rio deve chover mais de manhã e à noite. As temperaturas ficam baixas em Floripa, Curitiba e São Paulo, avançam mais só no Rio de Janeiro, máxima de 27 graus, mas hoje fez quase 38 graus no Rio, com sensação de 40 graus. Então essa queda aí, amanhã, a gente pode falar, vai ser um belo refresco aí no calorão. Pois é, e amanhã nas outras regiões, como é que vai estar a temperatura, Eliana? Teremos um domingo bem quente também. Em BH, por exemplo, BH que hoje teve a tarde mais quente do ano, com um pouco mais de 34 graus, amanhã vai fazer 30 graus, a mesma máxima de Vitória e de Campo Grande. Em Goiânia, máxima de 34 graus, todas essas capitais aqui com sol e pancadas de chuva que vem normalmente a partir da tarde. Essa também é a previsão para Mato Grosso, para grande parte da região norte. Amanhã pode voltar a chover aqui no Maranhão, no oeste do Piauí, da Bahia, também no norte do Ceará. Agora sol garantido o dia todo lá em Macapá, também em Natal e no Recife. Em Porto Alegre, sol entre nuvens, máxima de 23 graus. E a segunda quinzena de outubro deve ser assim. Olha, no norte, a chuva vai se espalhando, enquanto no centro-oeste continua mal distribuída. No nordeste vai fazer muito calor, no Piauí, no interior da região, aí em torno dos 40 graus, e vai chover pouco. No sudeste, chuva concentrada no centro-leste da região e na região sul, bastante chuva no oeste de Santa Catarina e do Paraná. E tanto no sudeste quanto no sul do país pode ter uma ligeira queda nas temperaturas. Isso por causa da previsão de frentes frias avançando e depois das frentes frias, Alexandre e Juliana, a entrada de massas de ar frio. Muito obrigado, Eliana. Bom domingo para você, com chuva ou sem chuva.
É verdade, um bom domingo a todos. Bom, e daqui a pouco as atividades de campanha dos candidatos à presidência da República. O roteiro cultural debaixo das ruas da maior cidade do país. O candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, admitiu hoje que durante os governos do PT faltou controle interno nas estatais e que diretores ficaram soltos para promover a corrupção. Haddad fez campanha na periferia de São Paulo. Coab Raposo Tavares, o bairro pobre no extremo da zona oeste de São Paulo, foi escolhido pelo candidato do PT para o único compromisso público de hoje. Logo na chegada, questionado pelos jornalistas, Fernando Haddad fez uma autocrítica sobre casos de corrupção em governos do PT. Faltou controle interno nas estatais, isso é claro. Diretores ficaram soltos para promover a corrupção e se enriquecer pessoalmente. O dinheiro... E os dirigentes do partido, os próprios integrantes? Não, aí é pior. Se algum dirigente cometeu erro, garantido amplo de direito de defesa, mas se concluir que alguém enriqueceu, tem que ir para a cadeia, com provas. A crítica é importante, e eu tenho feito, mas também eu tenho que apontar os caminhos de superação. Vou dar um exemplo. Eu falei, os ministérios, o ministério que eu comandei por 6 anos, 7 anos quase, tinha uma controladoria muito forte. Então nós não tivemos casos de corrupção no ministério que tinha 100 bilhões de reais de orçamento. Na praça, Haddad participou de uma conversa com jovens de movimentos culturais da periferia, que trabalham com hip-hop, folclore e literatura. Os moradores pediram mais investimento em educação, cultura e moradia. Fernando Haddad prometeu destinar recursos aos artistas da periferia e disse que vai impulsionar a construção de habitações populares. A meta, segundo o candidato, é construir 2 milhões de casas em 4 anos. Ele também prometeu refinanciar as dívidas de estudantes do FIES. Nós não vamos deixar estudante ficar inadimplente. Os estudantes estão se formando e não estão conseguindo emprego. A primeira providência para acabar com o problema do FIES é gerar emprego para quem sai da faculdade. Mais uma vez, Haddad desafiou o adversário Jair Bolsonaro, do PSL, a debater. Quem não tem proposta não tem o que debater. Eu lamento, porque alguém que queira presidir o país tem que apresentar um projeto para o país. Não pode passar incólume, tem que passar pelo crivo do debate, do contraditório, inclusive para esclarecer o que ele vem dizendo, para pleitear a presidência da República. Acho que não tem paralelo na história do Brasil alguém que tenha chegado à presidência sem participar de um debate. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, disse hoje que, naquilo que depender dele e se o Congresso aprovar, não haverá mais progressão de pena nem saídas temporárias para presos. Bolsonaro passou o dia no Rio, onde participou de gravações do programa eleitoral. Jair Bolsonaro saiu de casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, por volta das 9 da manhã. O candidato do PSL foi até o bairro do Jardim Botânico, na zona sul da cidade, para gravar participações no programa eleitoral. Depois da gravação, Bolsonaro respondeu a perguntas de jornalistas. Ele falou sobre a participação em debates. Eu estou impossibilidade de ir por recomendação médica até quinta-feira. Não sei qual vai ser o parecer. Se ele der um parecer favorável, eu vou ver estrategicamente se é o caso ou não. O Haddad quer tanto debater comigo, não é isso? Esse não é o que interessa para ele. Mais cedo, o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, explicou o que pretende fazer para combater a violência. Primeiro é escalar o time, dessa forma. A outra é um pacote de medidas para que nós possamos, num primeiro momento, diminuir a violência em nosso Brasil. Eu tenho uma máxima, eu não quero ninguém sofrendo, sendo torturado, passando necessidade numa cadeia. Mas no que depender de mim, a polícia de encarceramento se fará presente. E o conselho que eu dou agora para quem quer fazer a maldade. Tá? Se não quiser ir para lá, não faça a maldade. Passa por aí. O ser humano só respeita o que ele teme. E nós temos que mostrar para o ser humano, se ele cometer um crime, ele vai pagar. E no que depender de mim também, do parlamento, obviamente, não teremos progressão de pena, muito menos saidões. Jair Bolsonaro também comentou o que espera da oposição se for eleito. Eu acho que eu vou ter a menor oposição. Está bem com a bancada ruralista, que é muito grande, evangélica, da segurança, turismo. O PSDB também vai vir por gravidade, são coisas que interessam para o Brasil. Se o parlamento lá fizer uma oposição
as propostas que nós temos, que algumas já vêm sido colocadas na mesa há algum tempo, o Brasil vai para o buraco. Tá? Eu não quero impor nada, nem tenho como impor, mas as nossas propostas, em nenhum momento nenhum, se exigirá mais sacrifício da população. Às 14h, Jair Bolsonaro voltou aqui para a casa dele na Barra da Tijuca. Assessores disseram que o candidato não recebeu visitas e aproveitou a maior parte do tempo para descansar. Quem anda de metrô em São Paulo agora vai poder conhecer melhor as obras de arte que estão bem à vista dos passageiros. Todo mundo passa correndo por aqui. Com hora para chegar, um trem para pegar, o passageiro não olha pela janela. Nem quando precisa esperar, percebe que está num grande museu subterrâneo. Você conhece as obras de arte do metrô? Não. Nunca viu nenhuma? Não. Aqui na sua frente. Ah, é arte? Eu achei que era Cícero Dias, famoso ainda. Selfie no museu? Não, eles nem sabiam. Aqui no museu? Aqui é um museu. Tem obra de arte aqui. Sério? Ah, sim, claro. O metrô de São Paulo tem 91 obras de arte espalhadas por 37 estações. A maioria sempre esteve por aqui desde que as primeiras linhas foram inauguradas na década de 70. Só que agora, além de passar por elas, vai ser possível visitá-las. A estação Ana Rosa tem A Sagração da Primavera, de Luiz Gonzaga Melo Gomes. Chegando à estação Brigadeiro, repare pelo vidro. O painel Desaceleração, de Fernando Lemos, está na parede da plataforma. Quer saber mais? Basta seguir o cara com a plaquinha. Marquito é experiente nos museus da superfície. Ele está descobrindo outro público agora. Essa curiosidade de você ter passado tantas vezes e não ter ido. Eu até acho que não é a primeira vez que a pessoa olha a obra, é só a primeira vez que ela para olhar a obra. Os grupos são pequenos, 15 pessoas no máximo, para ninguém se perder. As visitas são aos sábados e domingos. E a entrada, o preço do bilhete. O guia sabe bastante e ele dá um outro olhar, porque também, até nós, que muitas vezes passamos pelo metrô, todo dia tem obra que a gente não repara mesmo. 4 roteiros foram criados numa parceria entre o metrô, que conhece os trilhos do trem e o acervo, e a equipe da Pinacoteca, que entende de arte e de visitação. Com isso, a gente tem um roteiro adequadamente feito por pessoas que realmente entendem do assunto, têm expertise nisso. É um acervo muito rico e é um acervo que pertence à população. Outros roteiros podem ser criados para incluir mais obras se a procura do público for grande. E agora deve crescer muito. E não é porque saiu no Jornal Nacional, é que a Milena gostou tanto que vai contar para todo mundo. Eu já contei, eu, a minha mãe e meu pai, a gente ficou tirando foto nas 3 e aí eu mandei para as conversas. Das conversas de quem? Dos meus parentes. Então todo mundo já sabe? Não sei porque eles ainda não leram, né? No interior de São Paulo, pesquisadores estão usando técnicas científicas para ajudar a preservar as obras do pintor Cândido Portinari. O fragmento milimétrico de tinta isolado em resina é a chave para a descoberta sobre um dos maiores artistas do Brasil, o pintor paulista Cândido Portinari. A pergunta, nesse caso, é bem específica, que é tentar entender o processo de degradação de alguns pigmentos que as obras de Portinari estão sofrendo. A resposta depende desse acelerador de partículas de luz síncroton em Campinas. Ele funciona como um supermicroscópio para observar detalhes menores que a espessura de um fio de cabelo. A composição de uma tinta ou de uma pintura, ela tem vários componentes e, às vezes, saber como esses diferentes componentes interagem define a característica dessa pintura. Esse encontro da física com a arte começou nessa igreja em Batatais, onde está o maior acervo de arte sacra de Cândido Portinari no nosso país. Em 2014, a equipe que fazia a recuperação das obras percebeu que mesmo depois do processo de restauro, o famoso azul de Portinari, o tom que o artista tanto perseguiu, continuava perdendo a cor. A saída foi apelar para a ciência. Como as obras não poderiam sair daqui, o laboratório veio para dentro da igreja. As análises iniciais indicaram substâncias que sofriam a degradação pelos raios ultravioleta do sol. Por isso foram colocados vidros de proteção.
e a lasquinha de tinta caída de uma das pinturas na igreja já revelou as primeiras informações. Você está vendo em uma amostra uma camada de branco de chumbo, uma camada de branco de zinco e uma camada de pigmento misturado com branco de zinco. A gente sabe as tintas que ele está usando. Ironicamente, as substâncias tóxicas que contribuíram para a morte de Portinari antes de o artista completar 60 anos, agora são a chave para a conservação das obras. Conhecendo bem esses materiais, a forma como o artista fez, vai nos permitir, né, o nosso objetivo final, que é preservar essa coleção, preservar a obra de Portinari, preservar a nossa arte, nossa cultura, preservar nosso patrimônio. O Jornal Nacional fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e aproveite o domingo.